do jeito como você se encontra. E até se você diz que você está no fundo do poço, porque você fez escolhas erradas na sua vida, Deus te ama. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e graça. A Canção Nova se prepara com você para viver o jubileu extraordinário da misericórdia. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Vai contar com a participação de uma nutricionista muito especial, que é a doutora Luciana Caluf, que, além de nutricionista, é farmacêutica. Fez mestrado em medicina interna na área de pediatria e é professora da pós-graduação em nutrição clínica e fitoterapia funcional. Mais Saúde. Luciana, muito bem-vinda. Obrigada pela sua generosa disponibilidade de estar aqui com a gente na Rádio América, essa canção nova em sua vida. Obrigada a você, Gisela, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui hoje, podendo prestar essa colaboração para o público ouvinte. Pois é, vocês repararam o sotaque dela? Da onde você é? Bom, eu sou natural de Curitiba, do Paraná, mas moro em São Paulo. Tá gostando? Muito, muito. É, São Paulo é especial. Muito. E Luciana estava comentando com você para a gente abordar vários aspectos, principalmente para que a população que nos ouve, os ouvintes, possam realmente colocar em prática no seu dia a dia, né? Essa é a função do Mais Saúde, deixar a informação bem fácil de colocar em prática. E uma das perguntas que eu recebo, assim, já recebi ao longo desses meses, é assim, como que eu posso diminuir os sintomas, tá, da menopausa? Então, aqueles fogachos benditos. Muitas pessoas me perguntam sobre a bendita folha da amora. Então, por favor, Luciana, sinta-se à vontade, o microfone é seu para nos esclarecer. Então, a TPM e a menopausa têm desequilíbrios hormonais diferenciados, né? Mas muito parecidos para as mulheres nessas diferentes faixas etárias. Certo. Mas nós vimos o seguinte, algumas coisas que servem para o período da menopausa também servem para TPM. Olha que interessante. Pelo desequilíbrio hormonal, que causa toda a sintomatologia. De qualquer forma, como a dúvida maior é por conta do fogacho, do calorão na menopausa, uma coisa que serve muito, além da folha de amora, sendo que a folha de amora é interessantíssima de ser utilizada, então as folhinhas rasuradas, para preparo do chá, para estimular o equilíbrio hormonal e diminuir aqueles calorões. Então, seria a xicrinha uma xicrinha de água fervente para 2 colherinhas de chá da folhinha de amora rasurada. Isso para tomar pelo menos 2 xícaras ao dia. Xicrinha tipo de chá ou xícara de café? Xícara de chá, xícara de 200 ml de água fervente. Colocar, então, as 2 colheres de chá da folha, da folhinha, para deixar em infusão. A pessoa deixa 5 minutos descansando, coloca ou um guardanapo, ou coloca um guardanapo de papel ou um de pano em cima para abafar e depois coa e toma esse líquido. Certo. E existe, além dessa forma de apresentação do chá, da infusão, nós temos também a tintura de amora, que é muito bem-vinda, que normalmente se encontra em farmácias de manipulação, essa tintura de amora. Essa tintura de amora tem os mesmos princípios dessa folhinha e ela também é recomendada, a tintura, entre 10 a 20 gotinhas, 3 vezes ao dia, com um pouquinho de água. Essa é a tintura da amora. Se, como eu havia comentado no começo, para complementar essa ação da amora, na fitoterapia é muito interessante uma plantinha chamada prímula.
E uma outra plantinha chamada borage, ou borago officinalis. Essas duas plantinhas têm uma participação importante na saúde da mulher para regular, então, essa menopausa. Por exemplo, nós temos receptores do nosso organismo que ficam desequilibrados por conta da deficiência hormonal. Então, eles são equilibradores, esses olhinhos, esses ácidos graxos que têm presentes no óleo de prímula e no óleo de borage, né, principalmente, que vem dos fitoterápicos, que vem das suas folhas e sementes, são utilizados para esse reequilíbrio. Então, a mulher se sente melhor, ela fica mais disposta, menos depressiva, amuada, porque muitas vezes acontece isso, o desequilíbrio do estrogênio traz essa sensação, né? As mulheres ficam melancólicas nessa fase. Então, a gente recomenda. Então, por exemplo, a melhor forma não seriam as folhinhas do borage e nem a sementinha da prímula, mas os olhinhos, que se encontra também em lojas de produtos naturais, em farmácias de manipulação, e que pode ser encontradas em cápsulazinhas de 1 grama. Essas cápsulas podem ser utilizadas uma vez ao dia para reequilibrar esses receptores femininos nessa fase desse declínio do estrogênio que acomete, infelizmente, todas as mulheres. E também eu percebi que não é porque de repente alguém vai dizer assim, meu Deus, eu tenho TPM, eu vou ter essa coisa horrorosa de fogachos quando eu estiver na menopausa. Nem sempre, assim como a recíproca é verdadeira, porque eu não tive nada de tensão pré-menstrual e na entrada de menopausa foi um caos. Então, se você não teve problemas na TPM, não fique preocupada. Agora, se você teve, não quer dizer que você vai chegar a ter uma entrada de menopausa. Porque, se eu não me engano, me disseram que 25% das mulheres conseguem passar por essa fase tranquilamente, mas as outras 75% sofrem, né? Isso mesmo. Mas até voltando na comparação, em diferentes faixas etárias dos ciclos de vida da mulher, na TPM, o olhinho de prímula também é muito bem-vindo, porque diminui muito os sintomas, né, relacionados ao desequilíbrio também hormonal. Quer dizer que, então, Luciana, para quem tem o problemas assim da TPM, você está dizendo que, então, esses olhinhos, aquelas cápsulas de 1 grama de olhinho, uma vez por dia? Uma vez ao dia. Tranquilo. Na TPM, a prímula, comparando com a fase da menopausa. Na menopausa, tanto o olhinho de borage como a prímula. Entendi. E nessa quantidade de 1 grama dia. E uma pergunta, você falou das folhas para fazer o chá. Rasuradas, quer dizer, rasgadinhas, né? Isso, mas não se usa nada de metal, de alumínio para cortar as folhas. Nós usamos a própria mão. Sim, justamente a gente rasga e quantifica esses pedacinhos numa colherinha rasa, né, de chá. Tá. Então seriam 2 colherinhas de chá com a planta, a folhinha rasurada, para 1 xícara com 200 ml de água fervente. Que é uma xícara de chá. Isso. Boa. E essa folhinha, ela vai no quintal e pega? Como é que é? Olha, é assim. A gente tem lugares muito idôneos em São Paulo, dos quais eu considero um principalmente, que é o Instituto Panisa, que comercializa tanto as folhas in natura como as ervas secas, principalmente. As folhas in natura significa o quê? É aquela folhinha que ela tá ainda fresca. Aquela... Ela não passou por um processo de secagem. Ok. E nós temos nesse Instituto Panisa, que é um referencial quanto à qualidade dos fitoterápicos ofertados à população, nós temos também as ervas secas, nós temos a folhinha seca da mora, que também pode ser muito bem-vinda para esse mesmo preparo, nessa mesma quantificação. Tá. 2 colherinhas de erva seca para 1 xícara de água fervente. Então, Luciana, você não recomenda que se compre esse tipo de folhinhas e chás, etc., assim, vendidos em, de repente, locais como feiras livres, esse tipo de situação? É melhor a gente estar adquirindo? Até porque nós temos já muitos artigos científicos que nos mostram o teor de umidade dessas plantas compradas a granel, que ficam abertas para visualização do público, com fungos e bactérias presentes que vão trazer aí um efeito negativo na saúde do consumidor. Certo. E
eu vou até pegar essa dica que você deu do Instituto Paniza e vou entrar em contato com eles para ver se eu os trago aqui para a gente poder estar fazendo uma pauta bem legal, porque você estava contando que eles plantam. Então, olha, nem trabalho com eles, mas normalmente nas minhas aulas de fitoterapia, quando eu quero mostrar a relação do gênero da espécie da planta e quando eu sei que eu tenho que ter essa confiabilidade de que eu vou mostrar para os alunos uma planta certa, porque é muito confuso. Às vezes você vê a planta já rasurada ou seca, e elas são muito parecidas, algumas delas. Então, eu sempre pego e eu sempre uso, né, como um instituto idôneo, e para eu poder, então, estar conferindo para os alunos, né, esse aprendizado correto do Instituto Paniza. Então, olha, a próxima pauta nossa, em breve, vai ser com eles, vou conversar lá, você depois me dá o telefone direitinho, que nós não temos aqui, mas depois a gente faz uma pauta bem bacana, e eu acho que eu vou pedir para sortear uns chazinhos de amora e outros que você vai nos recomendar. Bom, como diz a Verinha, que acabou de sair do estúdio, nós temos perguntas para 3 programas, né? Bom, gente, olha só. Vamos aqui num bate-volta com a professora Luciana, que está respondendo, assim, tudo que vocês possam querer sobre esses assuntos voltados. Aliás, explica o que é a fitoterapia, por favor, Luciana. Então, a fitoterapia é o estudo e o uso das plantas, né? É o estudo e o uso das plantas para prevenção e efeito terapêutico, ou seja, a cura pelas plantas. Então, a fitoterapia estuda esses princípios todos das plantas medicinais para o uso das pessoas se beneficiarem nas suas propriedades terapêuticas, né? O que ela traz de benefício para o organismo. E não é porque ela é plantinha, porque ela é da natureza, isto é, natural, que ela não faz mal, né? Não, a fitoterapia não é inócua, que é a palavra que a gente utiliza. Inócua, né? significa? Inócua é aquela que não teria efeitos adversos, aquela que não traz más consequências. Então, na verdade, a gente sabe que existe sim toxicidade, que depende do tipo da planta, porque nós temos mais de 350 mil plantas catalogadas. 350 mil plantas catalogadas, mas nem todas elas têm artigos científicos, né? Tem pesquisas científicas. E existem aí plantas que são altamente tóxicas. E às vezes a questão morfológica, o aspecto da planta é muito parecido. Então as pessoas às vezes falam assim, mas eu tenho lá uma coisa parecida no meu quintal, no meu jardim. Não é bem assim, porque tem que ser verificado, né? A família, a espécie, nós temos espécies altamente tóxicas. Mas é assim, dentro daquela questão popular, daquilo que é mais direcionado para tratamentos mais caseiros, nós temos uma margem de segurança. E tem um efeito benéfico da planta, que é não trazer efeitos colaterais, como os medicamentos na alopatia. Então nós temos várias plantas que têm finalidades terapêuticas, muito parecidas com os medicamentos, dependendo da queixa principal de cada pessoa. Mas isso é muito interessante porque ele não traz efeitos colaterais. Então, a aspirina é um medicamento que toma para dor de cabeça e ele foi sintetizado a partir de uma plantinha. Qual? A Salix alba, um salicilato. Quando a gente toma essa plantinha, essa folhinha, na forma de chá, as pessoas dificilmente têm reações gástricas. Quando as pessoas usam aspirina, normalmente se queixam de reações gástricas, dores, estômago. Então, isso acontece, né, por conta do medicamento. No chá, isso já não aconteceria. Fantástico. Olha, a Geralda Guimarães Brito, da Vila Santa Catarina, daqui de São Paulo. Doutora Gisela, tenho diabetes. Desejo saber quantas frutas posso comer por dia. Tenho osteoporose. Existe alguma alimentação mais adequada? Geralda, a gente falou tanto já sobre esses assuntos e a gente continua no decorrer. Mas deixa eu aproveitar da osteoporose e perguntar para a doutora Luciana se tem alguma coisa na fitoterapia que ela pudesse recomendar. Não especificamente da fito, mas dos olhinhos, esse próprio óleo de borage, ele tem uma melhora do estrogênio, né? Uma otimização desse estrogênio. O que acontece? Com uma otimização do estrogênio, a gente acaba melhorando a absorção do cálcio. Olha que interessante. Então, isso é legal. E né? o bom sempre é que as coisas naturais, vamos chamar assim, da natureza, elas não são um tiro só, né? Ela serve normalmente, ela equilibra como um todo, né? A gente toma para uma TPM, mas já está preservando o osso e assim por diante, né?
A Elizabeth, da Cidade Dutra. A melancia é boa para ácido úrico? Eu, particularmente, não tenho nada lido, assim, nenhum artigo sobre isso. Você conhece alguma coisa? Não necessariamente que seja realmente efetivo, né? Existem muitas... eu já li bastante reportagem falando sobre as sementinhas também da melancia. Semente que a gente joga fora e que a gente percebe hoje o uso, né? Isso, mas o que é interessante para ácido úrico na fitoterapia, já que o nosso tema hoje também engloba esse assunto, seria o chapéu de couro. Chapéu de couro é um fitoterápico, né? Utilizado as folhinhas desse chapéu de couro para diminuir ácido úrico, é muito interessante. Então, tomar esse chazinho 3 vezes por dia, o chazinho de chapéu de couro vai diminuir o ácido úrico e tem um efeito levemente diurético. Então, o chapéu de couro é interessante para essa ação. Nós temos um outro também chamado salsa-parrilha, que também é interessante para essa diminuição do ácido úrico, né? Então, é um regulador. Ambos podem ser tomados como chá? Pode ser tomados como chá. E naquela mesma prescrição que você falou, 2 colherinhas rasas para uma xícara de 200 ml. E, inclusive, pode-se misturar as duas ervas, chapéu de couro e a salsa-parrilha. Uma colherzinha de cada um para fazer essa ação sobre o ácido úrico. Diminui mesmo, depois de uns 3 meses tem um resultado bem efetivo. Olha que legal. A Maria Auxiliadora da Granja Julieta. Como faço para saber se o chá verde é verdadeiro? E aproveitando esta questão, porque eu pedi para você entrar no assunto dos problemas de tireoide, porque eu já comentei aqui que não é recomendado para quem tem problemas de tireoide, eu vou já pegar as questões que nos fizeram sobre esse assunto. Deixa eu ver aqui, são tantas perguntas, meu Deus. Mas eu encaixo aqui, ó. É muita, não vai dar para ler tudo. Pode responder essa que depois eu acho a outra e encaixo. Então, o chazinho verde, para a gente saber se ele é verdadeiro, primeiro ele tem uma família que chama Camellia sinensis. Normalmente o chá verde ele tem uma coloração verde escura, então ele tem umas folhinhas tenras, de um tamanho pequeno, uma coloração verde escura, pode ser comprado normalmente a erva seca dele, que nós encontramos com maior disponibilidade. E quando colocado na água, deixado nesse tempo de 5 minutos para infusão, a característica dele é o gosto bem astringente, amargo, porque ele tem uma quantidade muito grande de tanino. Então, saber se lá no pacotinho ou no lugar onde vocês estão comprando, está escrito lá Camellia sinensis, chá verde. E nós temos outras variações hoje, que é o chá branco, que tem uma diferenciação, ele é mais suave e tem uma coloração num verde menos intenso, um pouquinho mais acinzentado dessa folhinha do chá. O chá branco eu só encontro para comprar em saquinho. Tem assim a granel que nem a folhinha do chá verde? Tem para comprar em saquinhos, tem para comprar a granel em lojas de produtos, não a granel, mas em saquinhos fechados, normalmente em saquinhos plásticos com a erva seca, em lojas de produtos naturais. E é bem mais caro, né? Normalmente encontra-se nas lojas do Mundo Verde. Mundo Verde tem, bastante. Então é bom saber. É mais caro que o verde. O branco é mais caro que o verde. E vale a pena pagar esse plus, esse a mais para o chá branco? Ele tem uma diferenciação, uma função antioxidante mais específica, né? Então tem que tomar 4 xicrinhas dele por dia para diminuir os radicais livres, oxidação e todos esses problemas que trazem aumento do colesterol, oxidação dessa gordura nas artérias, certo, comprometimentos vasculares, que traz hoje aquilo que a gente conhece muito por síndrome metabólica, resistência insulínica. Então ele é efetivo sim por ser muito concentrado nos seus polifenóis, mas quando a pessoa não pode comprar o branco pela diferença, que às vezes é o dobro, usar o chá verde também vai ser efetivo. E aí usar como? Quanto? Então, a gente pode usar essa mesma quantidade, de 4 a 5 xícaras dia, quando a pessoa, além do efeito antioxidante, ainda quer um emagrecimento, por exemplo. Então, ele tem efeitos importantes para efeitos de, digamos assim, diminuir a gordura, né? Ele seria um detergente dessa gordura toda. Interessante. Um efeito legal como um detergente da gordura, fazendo com que a pessoa, então, tenha esse efeito termogênico, né? Usar a gordura como fonte de energia, diminuindo, então, aquela gordura abdominal tão indesejada, aí, principalmente pelo público feminino. E principalmente na menopausa. Achei a pergunta da
da tireoide é a Mercedes, da Vila Nelson. Gisela, tem um agrião de folha larga e o outro miúdo. Qual é o melhor para tireoide? Ouvi falar que é bom. Você ouviu falar alguma coisa sobre agrião para tireoide? Não necessariamente, né? O cuidado com a tireoide deveria ser sempre as pessoas saberem que existe um componente químico, iodo, que no hipotireoidismo... Hipo é baixo, né? É o baixo, quando ela está com deficiência nessa glândula. Ela precisa do iodo. Agora, as pessoas que têm hipertireoidismo, normalmente com hipertireoidismo as pessoas têm taquicardia, queda de cabelo excessiva, as pessoas não podem ter fontes de iodo. E nesse exemplo do chá verde, o chá verde é fonte de flúor, que compete com o iodo. Então, não é interessante, por exemplo, uma pessoa que acabou de descobrir que está com a suspeita desse hipotireoidismo, ou aquele que nós denominamos subclínico, onde ela ainda não faz uso de alopatia, de medicamentos, de hormônios para poder estimular essa glândula a trabalhar. É interessante não usar muito o chá verde, o chá branco, principalmente o chá verde, para não diminuir a ação do iodo no organismo. O iodo tem no nosso sal. Mas se a gente usar muitas fontes de flúor, né, aí a gente pode diminuir esse efeito do iodo. Porque é como, eu sempre brinco e digo que a célula é como se tivesse uma portinha e só entra uma pessoa por vez. Então, se tá o iodo e o flúor, um vai entrar, o outro vai ficar. E isso vai atrapalhar a biodisponibilidade que nós falamos. Então, a gente acaba fazendo competição. Isso. Então, não é interessante. Luciana, vou aproveitar que você tocou no assunto do flúor e não resisto a te perguntar o seguinte. Eu andei lendo realmente muito sobre flúor, que o flúor não é tudo aquilo que a gente imagina de, assim, fantástico para a saúde, né? Inclusive, a minha maior preocupação são essas pastas de dente infantis, que tem aquele gosto gostoso, e que a criança, metade do que está escovando o dente, engole. Então, ela está engolindo flúor. Fala um pouquinho do flúor. Então, o flúor é bem perigoso porque ele traz comprometimentos de intoxicação sistêmicos no nosso organismo. O que é sistêmico? Que acaba influenciando outros órgãos, afeta os sistemas, por exemplo, o sistema nervoso, afeta uma desregulação das articulações, uma desregulação osteoarticular. Por exemplo, a pessoa fica com muitas dores nas articulações, inflamação, que tem uma relação da toxicidade do flúor, não necessariamente que ela tenha passado por um outro processo para ter esses sintomas. Ok. Então, isso se confunde muito. Então, a fluorose, normalmente que vem das pastas de dentes e das panelas já envelhecidas, por exemplo, de Tefal, quando as panelas normalmente estão rasgadinhas ou então riscadas, quando já aparece um pedaço do alumínio, aquela película do Tefal, ele também tem ali o flúor presente. Conclusão? Então, a conclusão é que a gente tem que cuidar muito com a lavagem dessas panelas para conservação, para que ela não fique raspada e quando isso ocorrer, não utilizá-las, porque pode ser uma fonte de contaminação também do flúor. Joga fora. Isso, e nas pastas de dentes, o interessante é o seguinte para as crianças, para as mães saberem. O certo da criança, para cada escovação, é utilizar 1/3 do volume, na questão quantidade, do volume de uma ervilha. Como? 1/3 do tamanho de uma ervilha para colocar a pasta de dente na escova. Conclusão. O tamanho mínimo, a quantidade mínima. Eu tenho que pegar o tamanho de uma ervilha, dividir a ervilha em 3. E daí colocar essa quantidade na escova. Porque as crianças têm, muitas vezes, a contaminação do flúor pela própria água. A água é o maior veículo de contaminação da fluorose. E nós podemos ver hoje várias crianças na faixa etária já da idade escolar, no ensino fundamental, entre primeira e quarta série, com aquelas manchas brancas nos dentes. Isso é um sinal da contaminação do flúor. Muitas crianças comem pasta de dente. Isso é um perigo enorme. Olha que dica preciosa. A Ruth Teixeira, da Vila Alpina, daqui de São Paulo, gostaria de saber se hipérico cura a depressão. E qual seria a quantidade, Luciana? O hipéricon é uma erva, aliás, ela é a erva chamada erva de São João, que na fitoterapia ela é recomendada, sim, para essa ação antidepressiva, mas para depressão do tipo leve, estágios leves. Nós, nutricionistas, não podemos trabalhar com essa erva específica. Nós não podemos prescrever nem medicamentos e nem algumas, como que a gente chama? Alguns fitoterápicos. Isso. Existem alguns fitoterápicos que são exclusivos para prescrição médica.
E desses fitoterápicos faz parte, então, o hipéricum. O e para comprar esse hipérico? Para comprar o hipéricum em lojas idôneas, essas lojas que vendem ervas medicinais, só poderia ser repassado para o consumidor via prescrição médica. Olha que interessante. Até a erva para o preparo do chá. Não só na forma de cápsula, mas a própria erva. Só que a gente sabe que isso não acontece muitas vezes e as pessoas acabam comprando livremente aí, né, a granel, sem confiança e usando indiscriminadamente. Porque lógico que tem efeitos, né, de fazer com que a pessoa diminua a sua melancolia, aquele mal-estar de depressão, mas pode trazer um efeito de sedação, um efeito de toxicidade no fígado. Então tem que ter um cuidado realmente quanto à dosagem, as quantidades que isso o médico pode normalmente orientar. Perfeito, Luciana. Mais saúde. Nossa, como passa o tempo, né? Já vamos para o primeiro intervalo. Já vamos, mas voltamos. Já a gente volta. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos pra nos resgatar, pra nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Quando acordo, olho no céu e canto meu louvor. De todas as manhãs, tu és o meu Senhor. Levantai-nos, ó meu Deus, estende tuas mãos. Tu és o meu refúgio nas minhas opressões, Senhor. Revele tua face para nós. Levanta-te, põe o teu escudo. Estamos apresentando Mais Saúde. Vencendo aflições, alcançando milagres, com Márcio Mendes, para você enfrentar com fé os desafios da vida. Para sua surpresa, para minha surpresa, na Sagrada Escritura fala-se 78 vezes de lágrimas, onde a palavra de Deus nos manda chorar, onde a palavra de Deus diz que Deus responde às nossas lágrimas. Como nós desperdiçamos, gente, as nossas lágrimas quando elas estão fora de Deus.
Porque quando nós estamos unidos ao Senhor, nenhuma delas é em vão. Unido a Jesus, unida a Jesus, nenhuma de suas lágrimas cai no vazio. E nenhuma delas será esquecida. Vencendo aflições, alcançando milagres. Fique ligado na América. Encontre vida, música, oração e formação. Nós precisamos ter atitude, uma atitude de louvor. Estamos conectados a você. Acesse america.cançãonova.com ou o aplicativo Rádio América Canção Nova para iPhone e Android. Em qualquer lugar do mundo, você está ligado conosco. A Rádio América evangeliza os 4 cantos. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Venha participar da Santa Missa na Canção Nova, todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, presidida pelo Padre Adriano Zandoná, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próxima à Estação São Joaquim do metrô. Deixe o amor de Cristo restaurar a sua vida. Todas as segundas-feiras, missa às 7h30 da noite com Padre Adriano Zandoná. Informações 3382-9800, sãopaulo.cançãonova.com. Cairós Canção Nova abraça São Paulo no estádio do Morumbi. Mais do que falar de Deus, eu quero orar com Deus, falar com Deus com vocês. Agindo Deus, quem impedirá? As provas do Enem já estão aí. E para que tudo corra bem, aqui vão algumas dicas. Confira o seu cartão de inscrição somente no site do Enem. Este ano não será entregue pelos Correios. Não esqueça o documento original com foto e nem a caneta esferográfica preta e transparente. Conheça o local da prova com antecedência e seja pontual. Saiba mais em mec.gov.br. Esteja preparado, porque só a educação pode fazer você avançar. Boas provas! Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Ministério da Educação, Governo Federal. Vencendo aflições, alcançando milagres. Você precisa deixar o Senhor curar a sua dor. Reflita com Márcio Mendes como enfrentar as situações que desafiam sua fé. Vencendo aflições, alcançando milagres. Todos os dias, aqui na América. América. 12h30. Misericórdia, caminho que une Deus e o homem. Abre o coração à esperança de ser amado para sempre, apesar da limitação do pecado. Obrigado, Senhor, porque agora é o tempo favorável. Obrigado, Senhor, porque agora é o dia da salvação. Eu quero aproveitar desse tempo, Senhor. Eu quero aproveitar desse tempo para todos os meus. Senhor, enche-me de misericórdia. A Canção Nova se prepara com você para viver o jubileu extraordinário da misericórdia. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Bom, agora, Luciana, nós vamos fazer um bate-volta, mas assim, muito ligeiro, porque o que tem de pergunta aqui, e precisamos responder pelo menos a maioria delas, né? Então vamos lá, começando, já respondemos a do agrião, mas você tinha comentado que entre o agrião de folha larga e o pequenininho, é melhor o pequenininho, né? Isso. Bom, a Cecília do Jardim Raposo Tavares, as folhas que a gente está falando do chá de amora, é de amora comum? Pode ser dessa? Um abraço para a Gisela e todos da rádio. Pode sim. Tá. A Karen, da Praia Vermelha, em Diadema. As cápsulas de prímula e borágio servem para cólicas menstruais além da TPM? A prímula. É a prímula, né? A prímula que serve para cólicas. Ok. A Merlin, da Vila do Bosque, aqui de São Paulo. Por quanto tempo deve-se tomar a cápsula de prímula para quem já está na menopausa? Até melhorarem os sintomas. Ok. A Joana Fernandes, do Conjunto Residencial Teixeira Lei. Tenho 73 anos, sou diabética e tenho labirintite. Eu posso usar prímula e borágio? Os médicos me proibiram de tomar chá e café. Pode usar o olhinho de borage durante uns 2 meses e daí depois usar a prímula, né, para mais uns 30 dias. Okay. Até melhorar, estabilizar e equilibrar esses hormônios. Perfeito. A Márcia da Vila Suzana, qual é a ação específica do produto ginkgo biloba e se ele tem contraindicação para pessoas com hipotiroidismo? Parabéns pelo excelente programa. Viu, Gisela? Parabéns pelo excelente para programa. nós.
Então, o ginkgo biloba ele é um regulador vascular. O ginkgo biloba é um outro, como eu comentei, do hipéricum, da erva de São João, que os nutricionistas também não podem prescrever. Então, isso é uma qualificação no médico fazer sua prescrição. Mas o ginkgo biloba ele tem sim uma regulação vascular para as pessoas com labirintite, as pessoas que têm zunido no ouvido, e hoje ele é até utilizado para as pessoas que têm uma leve perda de audição. Ele tem uma regulação vascular a nível de cabeça, né? A questão ouvido e a questão cerebral. Tanto é que as pessoas tomam ginkgo e estimula muito a memória, a cognição, o prestar atenção nas coisas. As pessoas ficam mais ligadas porque existe uma oxigenação melhor nesse cérebro. Mas o ginkgo biloba, infelizmente, eu, como nutricionista, mesmo sendo farmacêutica e bioquímica, também não posso prescrever, mas posso orientar. E ele não tem uma relação direta, não, com a tireoide. Não fantástico. teria uma relação. Ok. A Marlene, do Jardim Paulistano, ela gostaria de saber se algas marinhas são boas para a menopausa e agradece a pauta de hoje. Muito legal a nossa pauta mesmo. Então, as algas marinhas, nós temos uma representante chamada clorela, que quando a mulher está nesta fase, nesse ciclo de vida, essa fase hormonal, ela fica muito depletada de vitaminas e minerais. Se fôssemos escolher uma alga para reposição celular de nutrientes, usaríamos a clorela. A clorela é vendida em lojas de produtos naturais. Ela não é utilizada a folha, ela é uma alga, né? Então ela tem que ser utilizada normalmente o pozinho dela em cápsula. Normalmente se utiliza 3 cápsulazinhas por dia, 3 gramas, 3 cápsulas de 1 grama dessa clorela, para reposição, nutrição celular, reposição de vitaminas e minerais importantes para essa fase. Olha que interessante. A Valdete, do Jardim São Manuel de Guarulhos, é perigoso morar perto de torre de celular? Olha, dizem que cada vez mais nós estamos nos deparando com esse aspecto dos fatores de risco ambientais. Torre de celular, aeroportos, tudo aquilo que a nossa tecnologia trouxe e que com o passar do tempo a gente vai vendo que tem aí um fator de risco enorme para a nossa saúde. Ok. A Maria, do Parque Esmeralda, ela diz que já fez o chá de amora colhendo as folhas e fazendo o chá no mesmo dia. Ela pergunta se está certo e manda um abraço para todos. Tá certo. Obrigado pelo abraço. Tá super certo. E se for utilizar ela seca, tem que colocar o papel manteiga em cima e embaixo, deixar uns 5 a 6 dias e ela vai estar a folhinha seca. Pode utilizar ela tanto no dia da colheita, como deixar ela depois 6 dias, 1 semana, enroladinha no papel manteiga, ela vai estar seca. Também pode utilizar. Se ela tem isso disponível, utilizar in natura, logo depois de colher. Escuta, e secar no forno, não? Não, olha aí, detalhe, né? A Vanessa, do Jardim das Flores, eu retirei meu útero e ovário e ela faz uma pergunta assim muito específica sobre o que ela gostaria de saber sobre baixa de reposição hormonal. Mas, Vanessa, eu estou esperando um ginecologista maravilhoso fazer uma pauta, eu vou guardar a tua pergunta para quando ele vier, tá bom? A Yara Fellini, da Vila Independência, diz que toma Alcitam para o estresse e gostaria de saber se ela pode substituir por algum chá e se poderíamos indicar e quantas vezes tomar por dia. Então, uma coisa interessante para o estresse é o ginseng, mas normalmente ele não na forminha de chá, né? Na forma de apresentação de chá. O ginseng, a gente também tem cápsulas que são encontradas em lojas de produtos naturais. Ele é um fitoterápico anti-estresse. Deixa a pessoa mais disposta, menos fadigada. O ginseng normalmente são doses pequenas, de 100 miligramas dia, que são utilizados para essa finalidade. E existem tinturas, e existe o ginseng líquido em algumas farmácias para se vender, para essa reposição, no caso, é um fitoterápico anti-estresse. Agora, lembrando bem, Yara, você não pode parar uma medicação que seguramente esse Alcitam foi prescrito por um médico, então você tem que voltar e é ele que tem que retirar esse medicamento, né? Inclusive nós nutricionistas, né, nunca podemos mexer em medicação, a gente tem que conversar com o médico, então você também não pode parar. Tem aqui uma dica legal, mas conversa com o seu médico. Isso, usa suquinhos desintoxicantes, né? E nós vamos fazer uma pauta de desintoxicação a próxima vez. E além do diabetes, né? Ó, a Josefa, do Jardim Masa, tive cálculo renal, quais as ervas mais indicadas e que eu posso tomar?
cabelo de milho, ou estigma de milho. Cabelo de milho é muito interessante. Mas cabelo de milho é aquele cabelo de milho mesmo da espiga? Isso, com um pouco de cavalinha. Olha. É interessante para fazer isso. Se bem que a gente sabe, existe aquele chazinho quebra-pedra, né? Que é para quem faz formação de pedrinha de oxalato de cálcio, que também é interessante. Essas folhinhas do quebra-pedra. E o cabelo de milho também vai ter uma ação específica sobre esse problema. Tá perfeito. A Márcia Franco, da Vila Santa Clara de São Paulo. Há alguma erva que eu possa tomar para retardar a evolução de catarata? Porque no meu caso não é possível fazer cirurgia. Então, nesse caso específico não, mas nós temos toda aquela parte vascular relacionada com o globo ocular, onde a semente de uva, todos os derivados da semente de uva, vitis vinifera, a própria uva ursi, que nós, nutricionistas também, uva ursi não podemos prescrever, mas nós temos a semente de uva como um bom protagonista. Mas não é nisso. aquela sementinha da própria uva que você vai e mastiga, né? Não, é o olhinho dela, tá. o olhinho de semente de uva. Ok. A Lindáurea, do Conjunto Habitacional Turística, aqui de São Paulo, diz que tem diverticulite. Que tipo de chá natural posso tomar? Olha, nós temos um chá, tem que ser um chá anti-inflamatório, porque tem uma diverticulite específica, é um caso já até hospitalar, né? Normalmente a pessoa passou por esse problema da diverticulite e ela começa a ter uma diverticulose. Daí num estágio de monitoramento dessa patologia. Então, só para o público saber que diverticulite é um caso de internação hospitalar, quando a pessoa tem aquela inflamação das bolsinhas no intestino, que estão cheias de fezes. E que, nesse caso, tem que ter uma especificidade aí de uma prescrição médica com antibióticos, etc. e tal. Mas, para limpar, para desintoxicar e com ação anti-inflamatória, temos o dente de leão, que é excelente. Então, as folhinhas do dente de leão são interessantes para isso. E para você não ter mais esse problema de formar essas bolsinhas com tanta frequência, delas inflamarem, é comer muita fibra solúvel. Na fitoterapia nós temos um exemplo de fibra, o psyllium. Ai, já falamos tanto desse psyllium. Que é muito interessante para as pessoas que sofrem desse mal. Exato. O psyllium na forma de fibra. E psyllium também a gente pode comprar até nessas lojas que vendem produtos para fazer festa, porque é uma fibra que você usa na alimentação. Muito legal, bacana. Olha só, a Augusta Ferreira, do Jardim Samara de São Paulo, diz que tem glaucoma. Ela pode tomar chá verde? E o chá branco, tem alguma contraindicação? Se ela tem o glaucoma, a gente tem que cuidar pelo efeito hipertensor de fazer essa alteração. Certo. Então, não tomar em exagero. Verificar a sensibilidade dessa ouvinte, se ela com 2 xicrinhas ao dia não apresentaria, por exemplo, um taquicardia, né? Que seria um sinal de que ela está tendo um efeito hipertensor no seu organismo. E para hipertensão, falando nisso, o que você recomendaria? As folhinhas da oliveira, que são excelentes. E o alho. Olha. O alho que é muito efetivo. O alho, ele é hipotensor, hipocolesterolemiante, ou seja, diminui o colesterol. Então, o alho é um grande coringão da fitoterapia. Então, mastigar 1 dente a 2 dentes de alho dia, porque não adianta engolir o dente de alho, como muitas pessoas acham, para não deixar o gosto ruim na boca. Não adianta, porque para ter as propriedades do alho, a gente precisa mastigá-lo. Ou então tomar o olhinho de alho, né? Até 2 gramas dia. Mas o alho é interessante e é um excelente hipotensor. E tem que ser cru, né? Cru. Então, gente, não adianta. Depois manda o marido tomar também, comer também, aí fica tudo resolvido. Olha, excelente. A Sueli, do Jardim Ângela, gostaria de saber se as ervas que vendem nos catálogos são boas. E ela disse que o estrogonofe de pinhão foi maravilhoso. Por quê? Porque nós damos receitas também. Obrigada, querida. E aí? As ervas de catálogo, você nem desconhece? Ervas de catálogo? Estão vendendo erva de catálogo? Será isso? Isso eu desconheço das ervas de catálogo, como eu já comentei. É procurar lojas que tenham esses produtos registrados com nome e sobrenome da planta, como utiliza a indicação, mas com essa confiança de qualidade. Perfeito. E depende do catálogo e depende da procedência da erva. Perfeito. E a Marlene do Jardim Mirante pergunta se tem algum chá que possa ser usado para diminuir triglicérides. Alcachofra.
Alcachofra? Excelente, alcachofra. Tá, e alcachofra em chazinho, em... Alcachofra em chá, também sempre aquela regrinha, né? Isso. 2 colherinhas de chá para uma xícara. Regra caseira. Regra caseira. Isso, pronto. Alcachofra é ótima. Maria Cecília do Pacaembu, onde posso comprar o descascador de pinhão? Sou a Cecília do Pacaembu, um beijo. Na Dragonete, liga lá pra Vera que ela tem o telefone. Deixa eu correr aqui. A Maria Zélia da Vila Ipojuca, quero saber sobre hortelã. Minha filha toma com frequência chá de folhas frescas, geralmente ela toma 1 litro por dia. Tem alguma contraindicação? O cuidado é que a hortelã, ela faz hipersecreção do ácido clorídrico, então às vezes pode dar uma leve dorzinha no estômago, porque é muita quantidade. Muito ácido fica? Fica mais ácido o estômago. Ok. A Maria Aparecida do Jardim Roberto, Taboão da Serra, gostaria de saber mais sobre a unha de gato, se ela é eficaz para pessoas com diabetes. A unha de gato é um fitoterápico anti-inflamatório. Como as pessoas diabéticas têm essa relação inflamatória condicionada no organismo como um todo, é interessante. Ela é fonte de beta-citosterol. Nossa, isso é tudo de bom. Que é onde tem o abacate? Isso, o abacate é complementar a unha de gato. Olha aí. A Cleusa do Jardim Sidney de São Paulo. Quais são os tipos de folha de amora que existe e se são todas boas? Enquanto elas estão crescendo, tudo bem, né? Isso tudo bem. E a Nésia, como sempre, participando, a pessoa com suspeita de fibromialgia. Quando o médico não resolveu, o que ela poderia fazer para diminuir a dor? Olha, a melhor coisa que a gente está vendo hoje nessa relação natural é o óleo de coco extra virgem. Óleo de coco extra virgem? Isso, ele é ótimo, porque ele tem o ácido láurico, né? Que é muito interessante para essa regulação da fadiga crônica associada com a fibromialgia e o efeito anti-inflamatório que ele tem nessas dores contínuas e o efeito de limpeza desse organismo. Então, o óleo de coco extra virgem está sendo muito utilizado para essa finalidade. Perfeito. Meu amor, Deus abençoe sua participação. Você viu o sucesso que foi. Agora a gente vai deixar marcada hoje a nossa próxima. Amém, amém. Obrigada. Participação. E, gente, eu prometo que eu vou entrar em contato com o Instituto Panisa para a gente fazer uma pauta com eles e ter de sorteio, assim, um monte de chazinho legal. O Mais Saúde volta com vocês. Um beijo grande. Como a aurora, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha. Quem é esta que avança, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Tu pisaste a cerviz alterosa da serpente inimiga infernal. Deus te fez sem igual, poderosa pra ruína completa do mal. Deus juntou todas as águas e fez o mar.
que avança como a aurora, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha. Quem é esta que avança, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Só em ti quando em dor mergulhado, acha alívio infeliz pecador. Só tu dominaste o pecado, Virgem Mãe de Jesus Redentor. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Maria. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Quem é esta que avança, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Tu pisaste a cerviz alterosa da serpente inimiga infernal. Deus te fez sem igual, poderosa pra ruína completa do mal. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Maria. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Maria. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Maria. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Quem é esta que avança, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Só em ti quando em dor mergulhado, acha alívio infeliz pecador. Só tu dominaste o pecado, Virgem Mãe de Jesus Redentor. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Maria. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Quem é esta que avança, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Tu pisaste a cerviz alterosa da serpente inimiga infernal. Deus te fez sem igual,
poderosa pra ruína completa do mal. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Maria. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Maria. Acabamos de apresentar Mais Saúde. Igreja e Atualidade. Confira agora os assuntos e direcionamentos da Igreja em nosso tempo. As propostas e questões centrais da reunião consultiva de episcopados católicos estão presentes no documento de trabalho ou Instrumentum Laboris da 14ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que acontece de 4 a 25 de outubro no Vaticano, com o tema A Vocação e a Missão da Família na Igreja e no Mundo Contemporâneo. O texto procura superar a aparente divisão entre doutrina e misericórdia, que marcou alguns dos debates, afirmando que a misericórdia é verdade revelada. O instrumento de trabalho pede comunidades acolhedoras para os casais em dificuldade e em risco de separação, capazes de acompanhar também os divórcios, tendo em vista a proteção dos filhos. As propostas de reconciliação e a valorização de quem permanece fiel ao vínculo, não se casando depois da separação, são outros temas presentes. Lembrando que o documento pode ser baixado na íntegra em português no site do Vaticano. Eu sou Lucas Vieira e na Rádio América você fica por dentro de tudo o que acontece no Sínodo dos Bispos. Continue na sintonia e saiba mais. Você ouviu Igreja e Atualidade. Estamos empenhados em levar Deus para você e sua família. A oração que mais agrada a Deus é a oração que sai